de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama de 2013, chamado 3096 Dias de Cativeiro. Alerta de spoilers a seguir. Baseado em uma história real, uma estudante comum sai de casa sozinha um dia devido a uma briga com a sua mãe, sem saber que um evento horrível a aguarda. A cena muda para uma garota descendo de esqui em uma pista de neve e encontrando um homem mais velho. Mais tarde, o homem verifica o banheiro feminino e vê que está vazio, permitindo que ela entre enquanto ele fica de guarda. Ela faz as suas necessidades, mas descobre que alguém está presente no banheiro ao lado. Então ela conta rapidamente ao estranho que é Natasha Campos e que foi sequestrada. 8 anos atrás, a jovem Natasha dançava ao som da música em um bar. Seu pai orgulhosamente apresenta sua filha e todos aproveitam a noite. Depois de algum tempo, a garota pediu ao pai que a levasse para casa, mas o homem bêbado continuou pedindo mais tempo. No dia seguinte, Natasha acordou exausta. Sua mãe a chamou para se apressar, pois ela também tinha que trabalhar. Enquanto tomava o café da manhã, a mãe notou o cansaço da filha e perguntou se o pai a havia levado ao bar novamente. A criança mentiu para proteger o pai, mas a mãe sabia a verdade. Ela expressou o seu descontentamento, então Natasha gritou para que a deixasse em paz e negou ter ido ao bar. A mãe lhe deu um tapa e a filha furiosa pegou as suas coisas e foi embora. Ela foi para a escola sozinha e sua mãe só podia observá-la pela janela. Quando Natasha virou em uma rua vazia, uma van parou perto dela e um homem a agarrou repentinamente, batendo a sua cabeça para evitar que ela se debatesse. Um estudante viu tudo, mas não conseguiu fazer nada. Logo, a van finalmente parou em um bairro tranquilo e Wolfgang, o homem que levou Natasha, a levou inconsciente para dentro da casa. Depois ele a colocou em um quarto minúsculo com apenas uma pia e um vaso sanitário. Ele a trancou e saiu, revelando que o quarto era subterrâneo e que a entrada era um túnel sob uma pia coberta por um armário. Isso ficava no porão e a única entrada era a porta secreta no chão. Logo, Natasha recuperou a consciência e percebeu que havia sido sequestrada. Ela observou o ambiente ao seu redor e implorou por ajuda, mas sem sucesso. Mais tarde, Wolfgang chegou com uma almofada, enquanto a criança tremia no canto. Uma vez sozinha, ela pediu ajuda novamente, mas todos os seus esforços foram inúteis, então ela conservou a sua energia e comeu a comida. 3 dias depois, Wolfgang leu um livro de contos de fadas para ela, e Natasha, que agora estava mais calma, comeu biscoitos enquanto ouvia a história. A história terminou e o homem fez sinal para que ela parasse de comer, o que ela acatou imediatamente. Então ela se deitou na cama, e Wolfgang colocou uma luz noturna. A garota fez perguntas, mas ele a ignorou. Então ela pediu para que ele lhe desse um beijo de boa noite, pois era isso que a sua mãe costumava fazer. Assim, o raptor beijou a sua cabeça e foi embora. Enquanto isso, na residência dos Campos, a avó e a mãe de Natasha assistem ao noticiário sobre a menina desaparecida. Infelizmente, as autoridades não conseguiram encontrá-la e os repórteres estavam sensacionalizando a notícia ao escreverem que a mãe não tinha mais esperanças. Por outro lado, a criança permaneceu resiliente, pois estava determinada a manter o controle das horas, datas e informações do quarto. Na residência de Wolfgang, sua mãe preparava suas refeições, ditando tudo o que ele tinha que fazer. Naquela noite, as notícias sobre o caso de Natasha foram exibidas na TV, e a mãe comentou com desaprovação sobre o raptor, enquanto Wolfgang disse que devia ser um cara perturbado. Uma vez sozinho, ele visitou a garota, que lhe entregou uma carta para os pais, dizendo para eles não se preocuparem. Wolfgang leu a carta e ajudou Natasha a lavar o cabelo, usando apenas uma garrafa de água. Entretanto, ele começou a controlar todas as suas ações e a insultá-la quando ela não conseguia seguir as suas instruções. Natasha exigiu ser libertada, porque a sua família a amava, mas o raptor insistiu que ninguém a amava, pois nem mesmo pagaria um resgate. Ele ficou mais irritado quando ela soluçou. Então ele lavou o cabelo dela com força, o que criou uma bagunça, aumentando a raiva do homem, pois ele não suportava a desorganização. A avó e a mãe de Wolfgang o visitaram para tomar café da tarde no dia seguinte. A polícia chegou para verificar a sua van branca, que teria sido vista no local onde Natasha desapareceu. Ele conversou calmamente com os policiais, explicando que assistiu ao noticiário, e a polícia respondeu que já havia inspecionado várias vans brancas com vidros escuros. Enquanto inspecionavam a van, perguntaram sobre o trabalho dele, e ele disse que era técnico de uma empresa de telefonia, mas estava desempregado no momento. Wolfgang ficou ansioso quando outro policial ficou na porta secreta no chão da sua garagem,
enquanto tirava algumas fotos da área. Quando perguntado sobre o seu paradeiro no dia do desaparecimento de Natasha, ele respondeu que estava sozinho em casa, mas para afastar suspeitas, convidou a polícia para tomar café com a sua mãe e a avó, que vieram visitá-lo. Ao ver as senhoras idosas, os policiais foram embora. Enquanto isso, Natasha relembra seus momentos preciosos com os pais, quando eles ainda estavam juntos. Quando o raptor voltou a visitar a garota, instalou um interfone para que pudesse ouvir o que ela estava fazendo, mesmo quando ele estava no andar de cima. 183 dias depois, a menina havia se acostumado à sua vida, brincando de faz de conta com as suas roupas velhas. Um dia ela fingiu ser uma repórter de notícias entrevistando Natasha sobre como ela escapou. No entanto, ela não conseguiu pensar em uma resposta quando perguntavam como ela havia fugido, já que ele era muito maior do que ela. De repente, Wolfgang falou pelo interfone, assustando a garota. Ele perguntou se ela havia escovado os dentes e lavado a louça. Então ele repetiu com autoridade a frase, "Me obedeça". Irritada, Natasha brincou com a pasta de dente e percebeu que ela grudava na sua pele quando secava. Quando Wolfgang foi lhe dar comida, ela fingiu que o seu braço estava machucado, pedindo para ser levada ao médico. Ao descobrir a intenção da garota de fugir, ele a puniu recusando-se a alimentá-la, dizendo que ela estava gorda. Natasha gritou agressivamente por ajuda e o homem a ignorou. Em seguida, ele lhe mostrou como era impossível escapar, pois o túnel era subterrâneo. 4 dias se passaram e a garota não tinha nada para comer. Apesar de se manter firme, ocupada e bebendo água, ela finalmente cedeu e pediu comida pelo interfone. Sem resposta do outro lado, ela exigiu comida com raiva, mas seus gritos logo se transformaram em súplicas, à medida que a desesperança a dominava. Ouvindo silenciosamente no andar de cima, Wolfgang ficou satisfeito ao ouvir o desespero na voz dela e repetiu "Me obedeça". 4 anos depois, o raptor continuava o mesmo, tentando fazer uma lavagem cerebral nela para que fizesse tudo o que ele pedia, repetindo "Me obedeça" pelo interfone, enquanto a matava aos poucos. Um dia, a mãe dele chegou novamente, ordenando que ele fizesse tudo o que ela queria. Ao sair, ela notou um fio de cabelo loiro preso na camiseta do filho e perguntou se era de alguma namorada. Ela não esperou pela resposta e disse que estava aliviada, pois achava que ele preferia homens. Por causa disso, ele raspou o cabelo de Natasha, a deixando de coração partido. O Natal chegou e eles comemoraram juntos. Natasha decorou seu quarto e Wolfgang lhe deu os presentes enquanto gravava um vídeo dela abrindo tudo. No entanto, ele ditava como a moça deveria agir em cada coisa, estragando a diversão de Natasha. Ainda assim, ela agradeceu pelos presentes, apesar de já ter memorizado todos os livros. Ela abraçou o homem em sinal de gratidão, o deixando desconfortável. Em seguida, ela perguntou sobre a sua família, mas Wolfgang lhe disse com raiva que a sua única família era ele. Por causa disso, ele ordenou que ela escolhesse um novo nome. Natasha escolheu Viviana, e Wolfgang decidiu chamá-la de Vivi. Na residência dos Campuch, a avó e a mãe de Natasha comemoraram o Natal com tristeza, enquanto a senhora mais velha tricotava um suéter para a neta usar quando ela voltasse. A mãe expressou o seu maior arrependimento por tê-la deixado sair sozinha naquele dia, já que costumava levá-la à escola diariamente no seu carro. Na residência de Wolfgang, o homem reformou a casa com a ajuda de Natasha. Quando ela perguntou se a reforma era para a mudança de uma namorada, ele bateu na mistura de cimento seco com seu martelo, deixando Natasha coberta de sujeira. Apesar do choque, ela permaneceu calma e pediu para tomar um banho. Ele deu permissão, mas declarou que ela dormiria no andar de cima com ele esta noite. Naquela noite, em seu quarto, Wolfgang preparou uma amarra e Natasha apresentou seus 2 pulsos, mas o homem amarrou uma das suas mãos com a dele, enquanto se deitavam juntos na cama. Logo depois, Natasha permaneceu totalmente obediente ao seu raptor e pediu gentilmente para sair de casa. Wolfgang lhe disse que ela poderia sair se comportasse, então ela voltou calmamente para o quarto, enquanto o homem saía. Ele passou no supermercado e depois foi a um bar para se divertir naquela noite, mas quando uma mulher dançou para ele, ele se sentiu enojado e foi embora. Ao voltar para casa, ele dormiu com a sua prisioneira e rotineiramente amarrou a mão dela à sua. Após o ato, ela pediu para ver o jardim e Wolfgang permitiu. Amarrados um ao outro, eles saíram para caminhar sob a luz da lua. Enquanto Natasha se aquecia sob o céu noturno, o homem começou a caminhar de volta para casa e ele a levou para o seu quarto no porão. Ao contrário do mau humor do raptor, Natasha dançou alegremente em seu quarto. Wolfgang se tornou mais controlador no dia seguinte e encontrou falhas em tudo o que Natasha fazia, mas a garota permaneceu submissa. Ela olhava para a decoração da floresta na parede da cozinha para se consolar
e se imaginava vagando livremente. Infelizmente, a sua felicidade durou pouco, pois Wolfgang não lhe deu comida. Quando ele se afastava por um instante, a menina faminta pegava desesperadamente a comida e enfiava na boca, enquanto o homem tentava impedi-la. Com o passar dos dias, ele se tornou mais severo, não permitindo que ela usasse roupas e a prendendo no subsolo. Ela voltou a subir e deu um soco nele com raiva. Então ele raspou seus cabelos novamente, mas ela não derramou uma lágrima desta vez. Os dias seguintes foram mais tranquilos, pois o homem se tornou mais gentil, lhe dando roupas adequadas e dirigindo com ela pela cidade. Apesar das suas ameaças de que tinha uma arma e poderia atirar nela ou em qualquer outra pessoa se ela fugisse, as coisas correram bem. Eles foram a uma loja, onde o homem a agarrou brutalmente para impedi-la de olhar para as pessoas. Wolfgang a deixou sozinha e muitas pessoas passaram por ela. Apesar do seu desejo de pedir ajuda, ela ficou paralisada ao ouvir a voz do raptor em sua cabeça, sussurrando: "Me obedeça." Por fim, Natasha não conseguiu falar com ninguém até que o homem retornasse. Ela segurou a mão dele quando saíram da loja e olhou para trás para as pessoas que poderiam tê-la ajudado. Após 2.175 dias em cativeiro, Natasha reformou seu novo quarto no sótão. Wolfgang gravou alegremente um vídeo dela lutando para colocar o carpete pesado com o seu corpo magro. Ela mascarou as suas frustrações e posou de forma sedutora na frente da câmera para satisfazê-lo. Dias depois, o homem cobriu os olhos dela e a levou para o seu novo quarto. Natasha fingiu estar surpresa e agradecida, como se estivesse vendo o lugar pela primeira vez, apesar de ter sido ela quem o reformou. Dias depois, a mãe de Wolfgang chegou e viu o novo quarto. Ela elogiou o seu excelente gosto e comentou que a casa agora comporta 2 pessoas. O filho então a acompanhou até um bar que fez do lado de fora e a presenteou com um drink. Enquanto isso, Natasha ouvia no rádio as notícias sobre o seu desaparecimento, o que a deixava deprimida. Mas Wolfgang a interrompeu quando a cama que eles haviam comprado chegou. Logo, ele a presenteou com uma lingerie para a noite de núpcias, mantendo as mãos atadas uma à outra. Natasha finalmente perguntou por que ele a escolheu, e ele explicou que foi porque viu o sorriso dela. 6 anos atrás, Wolfgang era cliente da loja da mãe de Natasha, e foi quando ele a viu sorrindo pela primeira vez enquanto comia alguns biscoitos. Ele levou 10 meses para preparar tudo, os canos, os cabos, a ventilação, tudo para criar o quarto dela. Natasha ouvia em silêncio, e em seguida Wolfgang cortou o laço do cabo em torno das suas mãos para consumar a noite de núpcias. Sozinha em seu quarto no porão, Natasha gritou de frustração ao perceber como o predador planejou tudo. Desesperada, ela ligou um fogão elétrico e queimou alguns papéis de seda. À medida que a fumaça se espalhava, ela abraçou seu vestido velho e se sufocou. No entanto, ela mudou de ideia e limpou tudo para que seu raptor não percebesse. Infelizmente, Wolfgang sentiu o cheiro da fumaça e a agrediu, ordenando que ela não acabasse com sua vida. Natasha pediu a ele que a deixasse ir, caso contrário, um deles deveria morrer. A partir de então, a menina anotou no papel de seda cada golpe que recebia de seu raptor, narrando em voz alta, sabendo que o homem estava ouvindo pelo interfone. 2.847 dias depois de raptá-la, Wolfgang a levou para uma estação de esqui, onde a obrigou a esquiar apesar do seu corpo frágil. Ela pediu para ir ao banheiro enquanto o homem verificou o local e ficou de guarda do lado de fora. O vaso sanitário ao lado dela dá descarga, e ela descobre que há alguém a quem pode pedir ajuda. Finalmente, ela decide pedir ajuda, mas infelizmente a mulher fala outro idioma e não consegue entendê-la. Ao chegarem em casa, Wolfgang pergunta o que aconteceu, e quando Natasha o ignora, ele bate nela várias vezes. Em vez de ficar desanimada, os olhos de Natasha se iluminam com determinação enquanto ela anota cada golpe que recebe. Depois disso, Natasha recebe permissão para ficar no jardim e ajudar Wolfgang. Então, um vizinho idoso sobe inesperadamente uma escada em sua propriedade para parar a cerca viva quando vê os dois. O sequestrador a agarra discretamente e ela não consegue pedir ajuda novamente. Ao voltar para o quarto, ela destrói as coisas e se insulta na frente do espelho. Os meses passam e um dia Wolfgang decide vender a van para ter mais dinheiro para os dois. Então ele manda Natasha limpá-la. Ao fazer isso, ela percebe que o portão está entreaberto. Ela continua a limpeza enquanto pensa e Wolfgang, de brincadeira, lhe dá uma palmada nas costas. Seu telefone toca e ele fala com o comprador, se afastando de Natasha devido ao barulho do aspirador. Determinada, ela solta o aspirador e sai correndo da casa. Wolfgang percebe tarde demais que ela escapou, enquanto ela tenta fugir o mais longe possível. A prisioneira entra no quintal de uma senhora idosa e pede a ela que chame a polícia. Ela explica que é Natasha Campos e que foi sequestrada. No dia 3096,
Natasha se senta ansiosamente no jardim da senhora idosa, enquanto espera a polícia. Os policiais chegam e pedem a sua identificação, mas tudo que ela consegue dizer é o seu nome e que foi levada há 8 anos. Logo, a mãe de Natasha recebe uma ligação sobre a sua filha, enquanto os policiais levam a garota para a delegacia. Ela pergunta a ele sobre Wolfgang e descobre que ele covardemente tirou a própria vida ao se deitar na ferrovia quando um trem se aproximava. Minutos depois, seus pais chegam na delegacia e se olham fixamente. Finalmente, eles se abraçam enquanto soluçam silenciosamente. Após o reencontro, a polícia escolta Natasha para fora, enquanto a imprensa se aglomera em frente à delegacia. No carro, a caminho de casa com seus pais, Natasha se lembra do que disse a Wolfgang. Apenas um deles sobreviveria. Então ela sorri em lágrimas ao se tornar a sobrevivente. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.